Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está se iniciando. Estamos aqui hoje no nosso trabalho chamado Acolhimento com Jesus, né? Para que nós possamos refletir um pouco mais sobre as mensagens deixadas por Jesus através da fala, da interpretação, da análise do Espírito Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier. Quem está chegando aqui pela primeira vez, todas as segundas-feiras nós lemos e analisamos esse livro aqui, muito conhecido dos Espíritos, Fonte Viva, de Emmanuel pelo Psicografia de Chico, né? E nós estamos lendo sequencialmente essa obra. E à medida que nós lemos, né, nós fazemos uma pausa para interpretar, para analisar, para pontuar algumas coisas. E assim é esse trabalho que nós realizamos com muito carinho aqui no GRESC, ok? Vamos então fazer nossa prece inicial. Em seguida da prece, nós vamos passar a leitura. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro. Que os bons amigos espirituais possam estar conosco para que nós possamos captar a mensagem que será trazida, assim como esse que vos fala possa transmiti-la com carinho, de forma compreensível, para que todos possam entendê-la. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos começar? Olha, é o capítulo 21 do livro, para quem está acompanhando, quem gosta de não só ouvir, como também ler em conjunto, né? Capítulo 21, chamado Maioridade. Aí tem uma citação de Paulo aos Hebreus, que diz o seguinte: o menor é abençoado pelo maior. Aí começa a análise de Emmanuel, a análise, com base nessa citação. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Ou seja, maioridade, né, nós costumamos citar sempre essa palavra maioridade quando nós atingimos a idade. Pronto, agora, como o pessoal fala, sou de maior, né? Agora eu posso dirigir, eu posso fazer o que bem entender. E quando a gente traz isso para dentro da doutrina espírita, nós começamos a compreender que não é bem assim. Não é só fazer o que bem entender. É ter a consciência de que pelo nosso amadurecimento moral, pelo nosso amadurecimento espiritual, eu posso sim fazer o que eu bem entender, desde que eu tenha consciência de que qualquer coisa que eu faça trará consequências. E essas consequências elas podem ser boas ou ruins, dependendo do meu processo decisório. Por isso que ele fala aqui, do modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade moral, valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Então, quando atinge uma superioridade, digamos assim, uma evolução, superioridade, enfim, espiritual, é errado pensar dessa forma. Então todos os meus débitos antigos serão quitados, digamos assim. Não, não é bem assim. Nós precisamos sim, através do meu amadurecimento espiritual, da minha evolução, ter a consciência de que aqueles débitos que foram colocados lá atrás, eles virão para serem quitados. E com o seu aprimoramento, que você pode ter atingido, você terá, digamos assim, forças o suficiente para poder enfrentar esses débitos e aí sim quitá-los da melhor forma possível. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento,
E não é? Emmanuel coloca isso aqui, né? A superioridade financeira. Eu começo a ter um pouco mais, uma vida financeira um pouco melhor, digamos assim, né? Começo a adquirir bens e por aí vai. Então a pessoa às vezes se ilude, né, com esse tipo de situação e esquece de que quando a gente desencarna, quando a gente retorna para a parte espiritual, tudo que a gente conquistou aqui na Terra vai ficar. Nós não vamos levar isso para a parte espiritual, infelizmente ou felizmente. Mas isso tudo fica. Então nós vamos, na verdade, bater a porta quando nós retornarmos à parte espiritual e vamos perguntar quais foram as suas obras. Tem até um capítulo com esse título aqui no livro. Acho que em breve, nas próximas semanas. Quais foram as suas obras? Essa é a pergunta. E você vai abrir sua mala, sua bagagem e vai encontrar o quê? Ela totalmente vazia. Qual foi a sua ação no bem? Você acolheu um coração, né, necessitado? Aí você vai, poxa, não acolhi coração necessitado, não fiz nenhum trabalho voltado para o bem. Eu só adquirir bens, né, dinheiro. E aí? Não apliquei nada disso. Não ajudei ninguém. Então essa é a superioridade financeira que Emmanuel coloca aqui, que muita gente adquire isso tudo e se ilude e acaba, pelo contrário, praticando mal, humilhando as pessoas, né? Distribuindo ofensas, pisando em cima das pessoas. Isso não é bom. Aí estimula a vaidade, que ele coloca aqui. Muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento, quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Esse é o ser humano do mundo de hoje, né? É um ser humano que facilmente se torna orgulhoso, como ele cita aqui, vaidoso, né? E qual a outra palavrinha que ele bota aqui? Avarento, né? Porque de acordo com as situações que a vida nos apresenta, e muitas das vezes nós nos deparamos com essas situações, com esses cenários, de uma forma proposital, para que justamente nós sejamos testados em relação à nossa evolução moral, em relação à nossa evolução espiritual, para que nós possamos justamente dar um próximo passo. E se nós não tivermos isso muito bem formado dentro de cada um de nós falhamos. Né? Nós falhamos na vaidade, falhamos na questão da avareza, né? E falhamos também no orgulho. Somos ainda criaturas com esses vícios morais muito latentes. E por mais que nós levantamos a mão e falamos o seguinte, não, eu não sou orgulhoso, não sou avarento, não sou vaidoso. Será? De acordo com a situação que foi apresentada, que a gente vai saber. Falando assim, você pode até falar, não tem isso não. Vira a página e vida que segue. Não sei, né? Fica aí como sinal de alerta. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. É o que nós acabamos de dizer, né, há pouco, né? Eu posso ter riqueza, né? Eu empreguei essa riqueza para gerar emprego. Poxa, empreguei a riqueza para gerar emprego. Pô, valeu, eu fiz o bem. Não, eu utilizei a riqueza para guardar dinheiro debaixo do colchão para um dia, se eu precisar, quem sabe. Aí já, né, perde um pouco de sentido. Agora, se eu empreguei o dinheiro, empreguei a riqueza para ajudar outras pessoas, como ele fala aqui, coletividade. Aí realmente eu investi, digamos assim, da forma correta. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. É muito interessante isso que Emmanuel coloca, antes da gente continuar, porque
se nós observarmos mais a natureza, né? Nós observarmos mais o mundo em volta, os animais, nós aprendemos muito com a natureza, aprendemos muito com os animais, da forma como eles dão valor a certas coisas que nós ainda não damos, ou já demos e não damos mais. Então, olha que Emmanuel coloca aqui, a própria natureza oferece lições nesse sentido. Aí começa, né? Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se crescente em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembre-te da comunhão fraternal com todos. Ou seja, a árvore cresce para dar frutos. E dando frutos, essa árvore alimenta várias pessoas, né? Cresce a fonte para benefício do solo, fornecendo água, etc. Então, várias pessoas são envolvidas. É isso que ele coloca aqui. O sol, com seus raios de luz, não desampara. A furna barrenta e não desdenha o verme. Quer dizer, o sol, né? Quanta gente é beneficiada com o calor do sol, né? Desenvolvimento é poder. Repara como o emprego das vantagens da tua existência foi acrescentado. Repara como empregas, melhor dizendo, repara como empregas as vantagens de tua existência foi acrescentado. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo. Jesus, né? O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Jesus, né, ele deixou o exemplo. E nós até hoje não compreendemos o exemplo deixado por Cristo. É hora da gente parar e pensar, né, sobre o que nós estamos fazendo na atual existência, o que nós estamos fazendo aqui. Porque uns podem pensar, falta muito tempo para eu desencarnar, mas na frente eu posso pensar. Às vezes não. Eu não quero que ninguém desencarne antes do tempo, pelo amor de Deus. Mas é uma realidade. É uma realidade. Nós precisamos estar alertas sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Se nós estamos realmente utilizando o tempo que nós dispomos da melhor maneira possível, se nós estamos fazendo esse processo de imersão interna para que possamos nos melhorar do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, nos conhecendo mais. É isso que a gente precisa avaliar para que essa questão aqui seja melhor elucidada dentro de nós. Que Emmanuel nos alerta, de novo, repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Eu estava até comentando, certo dia, no estudo espírita, há poucas semanas, que nós estivemos lá em uma casa lá em Teresópolis. Gente, qualquer situação que você se depare, que você se coloque em xeque, digamos assim, vamos fazer essa pergunta: se fosse Jesus, o que faria? Se eu não me engano, até nos grupos de estudo aqui do GRESG, nós chegamos a conversar sobre isso também. Então, se fosse Jesus, o que faria? Às vezes você é colocado contra a parede, recebe uma ofensa, né? Quer dizer, se não bastasse as situações que nós nos colocamos diante do orgulho, da vaidade, da avareza, ainda tem as outras situações onde nós somos, de certa forma, atacados. Atacados do ponto de vista de dados realmente mentais, que nós somos alvejados, e também situações de ofensas, né? Humilhação, ofensa.
E se fosse Jesus, o que faria? Aí quando você pensa nessa pergunta, fica muito mais leve. Bom, se fosse Jesus, ia acolher, né? Ia abraçar, ia fazer uma prece. Ele não ia responder à altura. Não ia justamente contra-argumentar de alguma forma. Não, absolutamente não. Ele ia justamente acolher, fazer uma prece, tudo isso. Então que nós possamos seguir definitivamente o exemplo que Jesus nos deixou, né? O exemplo de Cristo, justamente nesse sentido. De que nós possamos dar continuidade à nossa existência, à nossa atual existência, para justamente virarmos um pouco esse jogo. Ainda há tempo, independente da idade. Gente, acreditem, ainda há tempo. Nosso desafio daqui para frente é nós retornarmos à parte espiritual melhores de quando nós viemos. Desde que nós façamos um pouquinho só, uma parcela infinitesimal, que nós possamos colocar em prática de alguma forma isso na nossa vida. Continuando. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. E aqui é justamente a citação aqui de Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 7. Então, a proposta é essa. A reflexão dessa semana gira em torno disso. De nós nos observarmos mais, de nós prestarmos mais atenção sobre o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, e mudar. E sempre que possível, fazer sempre o bem, da melhor maneira possível, nem que seja pouquinha coisa, mas vamos de pouquinho em pouquinho, que no final, com certeza, vamos sair ganhando. Boa semana a todos, muita paz, fiquem com Deus.